Eu vou falar agora aqui de uma ideia central para a ciência da computação, que é a ideia de módulo. Módulos são onipresentes na ciência da computação. Um módulo é alguma coisa que você pode olhar de duas formas. Às vezes, você olha ele simplesmente sabendo o que ele produz, o que ele faz, e às vezes, quando você está construindo um módulo, você tem que entender como que ele faz. Mas a ideia é que muito pode ser escondido dentro do módulo e ele pode ser utilizado perfeitamente sem que seja necessário que você entenda os detalhes do seu funcionamento interno. Módulos, eles estão, como eu disse, em toda parte. Começa pelo hardware. Tá bom? Aqui tem uma decomposição do Blue Gene. Nós vemos aqui, bom, aqueles caixotões, tá bom? Que são os móveis que estavam ocupando aquele salão cheio do Blue Gene. Então, você vê aqui que ele tem aqui dentro dele um tanto de racks dessas estantes que estão aqui. Bom? Dentro de cada estante dessas aqui, nós temos um cartão de nós aqui, tá bom? Com 32 circuitos integrados, tá bom? E alguns cartões também de entrada e saída. Cada cartão de computação ele tem dois chips, né, dois circuitos integrados. E cada chip deles tem dois processadores. Você pode pensar que a coisa para por aí, tá bom? Mas aqui está uma fotografia de um outro circuito integrado, tá bom? Esse aqui é do Intel Core i7. Não dá para a gente entender o que isso aqui faz, mas tanto pelos diagramas como olhando mesmo a imagem aqui, a gente consegue perceber que ele também é composto por muitos e muitos módulos, tá bom? E cada módulo tem submódulos aqui dentro. Você pode pensar que, então, acabou por aí, tá bom? Mas essa é a parte tangível da decomposição de módulos que é usada na computação. Tá bom? Só para ilustrar, tá bom? Nós temos aqui 1,17 bilhões de transistores, tá bom? Em mais ou menos 2 centímetros quadrados. Mas talvez a maior parte da estruturação em módulos do sistema de computação não esteja nessa parte tangível, na parte de hardware que a gente chama. Tá bom? Ela está nos seus programas e nos seus dados. Tá bom? Ou seja, programas, as estruturas de software, a gente tem tamanha flexibilidade para criar estruturas complicadas, que eu acredito que é aí que é o ponto que a computação tem de diferente de, por exemplo, um automóvel. É claro que um automóvel é composto por bilhões de peças, algumas dessas peças têm peças menores que acompanham, tá bom? Mas dá trabalho fazer as coisas quando você tem um objeto físico associado a ele. Bom, quando a gente simplesmente tem um programa, que é um texto, como nós veremos hoje mesmo, tá, um programa ele tem uma imensa facilidade de decomposição em módulos e submódulos. Tá bom? E da mesma forma com os dados que constituem informação sobre a qual os computadores trabalham. Tá bom? Esses dados são organizados em grandes bancos de dados, que também têm módulos e submódulos e submódulos. Para ilustrar, vamos ver aqui, gente, um desenho, uma ilustração da arquitetura do Android, sistema operacional dos smartphones, de alguns smartphones. Então, a gente vê aqui que tem, olhando aqui, a gente vê que ele tem uma série de subcomponentes aqui. Cada uma dessas coisas aqui, gente, é bastante complicado. Esse tudo aqui, gente, o Android, ele é formado por 12 milhões de linhas de código. E vocês veem aqui embaixo, aqui está um kernel Linux. Tá certo? O Linux é esse sistema operacional concorrente do Windows, do iOS e de outros aí. Tá bom? O Linux, ele para construir um Linux, você precisa de 100 homens-ano. Tá bom? Ou seja, uma pessoa só não consegue fazer um Linux. Tá bom? Você precisa de 100 programadores muito experientes trabalhando durante um inteiro, ou de um programador muito experiente trabalhando durante 100 anos. Eu estou dizendo isso aqui, esse número aqui de homens-ano, para transmitir a ideia que se você não se contentar muitas vezes de pura e simplesmente entender o que o sistema faz, você vai gastar sua vida inteira tentando entender o que o seu smartphone faz. Sabe? Você morre antes de entender 1/1000 daquilo que o seu smartphone faz, se você quiser entender com detalhe. Mas você sabe por experiência própria que é muito fácil usar o smartphone só tendo uma ideia do que ele faz e não de como que ele faz. Se a gente fizer um zoom agora aqui na direção contrária, certo? Aqui é uma ilustração da internet que propositalmente lembra uma galáxia. Tá bom?
Os computadores do mundo, gente, os smartphones, estão todos interconectados. Tem um ou outro que está fora, tá bom, gente? Mas quase todos, gente, quase todos. Eu estou falando aqui de bilhões e bilhões de computadores e de smartphones, tá bom? Que estão todos interconectados e que, de certa maneira, trabalham conjuntamente. Eles cooperam uns com os outros. Como é que isso funciona? Bom, ou seja, a gente tem processadores, computadores, supercomputadores, smartphones, a gente tem tudo isso ligado, eles são ligados por satélites, por ondas de rádio, por luz, por cabos óticos. Tá bom? E como é que isso funciona, gente? Ele funciona porque todo mundo utiliza módulos. Tá bom? Ou seja, é a partir daí que a gente consegue dominar, que a gente consegue construir programas, artefatos computacionais mais complicados. Tá bom? É através da montagem de módulos mais simples, e esse é talvez o objeto central desse nosso curso aqui. Tá bom? Então, essencialmente, um módulo computacional, ele recebe uma informação de entrada, certo? Ele recebe isso daí, e o que ele faz? Ele produz uma informação de saída. Tá bom? Esse aqui é um módulo computacional. Como é que a gente constrói coisas maiores com isso daí? A gente pega um módulo, tá bom? Com a sua informação de entrada, sua informação de saída. Você pega essa informação de saída e põe ela como entrada de outro módulo, que por sua vez vai produzir outra informação de saída, que é uma transformação dessa, que pode também ser a entrada para um outro módulo, que produz ainda essa informação que está aqui. Bom, aqui a gente está vendo uma composição de módulos com 3 módulos interconectados aqui. Bom, mas a gente pode pensar que esses todos aqui, tá bom? 3 módulos aqui, tá bom? Eles constituem um único módulo, tá bom? Que a gente pode simplificar se o efeito final da transformação deste para esse for facilmente compreensível. Módulos podem ser compostos de diversas maneiras, tá bom? Tão complicadas quanto se queira. Aqui só uma ligeiramente mais complicada do que aquela anterior. Ou seja, a informação entra nesse módulo, saem 2 pedaços de informação que entram em 2 módulos diferentes. Tem aqui um quarto módulo aqui que junta essas 2 informações e coloca na informação de saída. Bom, esse é mais complicado que o outro? Mas se a gente conseguir transformar isso aqui em um único módulo, tá bom? O que vai nos interessar agora é o efeito final de transformação dessa informação para essa informação aqui. Bom, eu pus aqui esse novo módulo como ligeiramente transparente, ou seja, a gente aqui consegue enxergar a sua estrutura interna. Bom? Mas bom mesmo é quando a gente consegue fazer isso daqui, tá bom? Ou seja, tornar absolutamente opaco. Eu não sei se o que está aqui dentro é aquele arranjo mais simples ou o arranjo mais complicado. Bom? E muitas vezes eu não quero saber. Algumas vezes eu quero, algumas vezes eu preciso saber. Bom? Mas muitas vezes eu pura e simplesmente não quero. Eu não quero. Eu quero simplesmente saber o efeito final e eu quero utilizar isso daqui como uma peça qualquer na estrutura que eu estou montando.